Desde a antiguidade, tem-se tentado explicar diferenças de comportamento entre os homens, a partir das diversidades genéticas ou geográficas. As características biológicas não são determinantes das diferenças culturais. Por exemplo, se uma criança brasileira foi criada na França, ela crescerá como uma francesa, aprendendo a língua, os hábitos, crenças e valores dos franceses. O ambiente físico também não explica a diversidade cultural. Por exemplo, os lapões e os esquimós vivem em ambientes muito semelhantes. Os lapões habitam o norte da Europa e os esquimós o norte da América. Era de se esperar que eles tivessem comportamentos semelhantes, mas seus estilos de vida são bem diferentes. Os esquimós constroem os iglus amontando blocos de gelo num formato de colmeia e forram a casa por dentro com peles de animais. Com a ajuda do fogo, eles conseguem manter o interior da casa aquecido. Quando quer se mudar, o esquimó abandona a casa, levando apenas sua coisa e constrói um novo iglu. Os lapões vivem em tendas de peles de reno. Quando desejam se mudar, eles têm de desmontar o acampamento, secar as peles e transportar tudo para um novo local. Os lapões criam renas, enquanto os esquimós caçam as renas. O comportamento dos indivíduos dependem de um aprendizado e o processo chamado endoculturação ou socialização. Pessoas de raças ou sexos diferentes têm comportamentos diferentes, não em função da transmissão genética ou do ambiente em que vivem, mas por terem recebido uma educação diferenciada. Assim, podemos concluir que é a cultura que determina a diferença de comportamento entre os homens. O homem age de acordo com seus padrões culturais. Ele é o resultado do meio que foi socializado. O homem é um ser predominantemente cultural. Graças à cultura, ele superou suas limitações orgânicas. O homem conseguiu sobreviver através dos tempos com um equipamento biológico relativamente simples. Um esquimó que deseja morar num país tropical adapta-se rapidamente. Ele substitui seu iglu e seus grossos casacos por um apartamento refrigerado e roupas leves, enquanto o urso polar não pode adaptar-se fora do seu ambiente. A cultura é um meio da adaptação do homem aos diferentes ambientes. Ao invés de adaptar o seu equipamento biológico como os animais, o homem utiliza equipamentos extra-orgânicos. Por exemplo, a baleia perdeu os membros e os pelos e adquiriu nadadeiras para se adaptar ao ambiente marítimo. Enquanto a baleia teve que transformar-se ela mesma, o homem utiliza um equipamento exterior ao corpo para navegar. A cultura é um processo acumulativo. O homem recebe conhecimentos e experiências acumulados ao longo das gerações que o antecederam. E se essas informações forem adequadas e criativamente manipuladas, permitirão inovações e invenções. Assim, essas não são o resultado da ação isolada de um gênio, mas o esforço de toda uma comunidade. A cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo. Pessoas de culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões distintas das coisas. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como mais correto e mais natural, depreciando o comportamento daqueles que agem fora dos padrões de sua comunidade, discriminando o comportamento desviante. Comportamentos etnocêntricos resultam em apreciações negativas dos padrões culturais de povos diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são vistas como absurdas. O etnocentrismo é um comportamento universal. É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade. A reação oposta ao etnocentrismo é a apátia, em lugar de superestima dos valores de sua própria sociedade. No momento de crise, os indivíduos abandonam a crença daquela cultura e perdem a motivação que os mantém unidos. Embora nenhum indivíduo conheça totalmente o sistema cultural, é necessário que o indivíduo tenha um mínimo de conhecimento da sua sociedade para conviver com os outros membros da sociedade. Nenhum indivíduo é perfeitamente socializado. Todos esses espaços que permitem a mudança. Qualquer sistema cultural está num contínuo processo de mudança. Existem dois tipos de mudança cultural. Interna, resulta da dinâmica do próprio sistema cultural. Esta mudança é lenta, porém o ritmo pode ser alterado por eventos históricos, como catástrofes ou uma grande inovação tecnológica. A mudança externa é resultado do contato de um sistema cultural com o outro. Essa mudança é mais rápida e brusca. O senso comum é visto como a compreensão de todas as coisas por meio do saber social, ou seja, é o saber que se adquire através de experiências vividas ou ouvidas do cotidiano. Engloba costumes, hábitos, tradições, normas, ética e tudo aquilo que se necessita para viver bem. No senso comum,
Não é necessário que haja um parecer científico para que se comprove que é dito. É um saber informal que se origina das opiniões de um determinado indivíduo ou grupo que é avaliado conforme o efeito que produz nas pessoas. É um saber imediato, subjetivo, heterogêneo e acrítico, pois se conforma com o que é dito para se realizar, utilizar várias ideias e não buscar conhecimento científico para ser aprovado. De maneira espontânea e sem querer, as pessoas utilizam o senso comum a quase todo momento. Um exemplo é quando se está com o intestino preguiçoso, e a vizinha diz que a ameixa e mamão é bom para ajudar o intestino. O que é que se faz? Corre para casa e se empanturra de ameixa e mamão. Isso é senso comum, a utilização de um método criado a partir de uma experiência natural. O senso comum difere-se em alguns aspectos da ciência, pois a ciência busca a verdade em todas as coisas por meio de testes e comprovações, enquanto o senso comum é utilizado antes mesmo que se saiba que o método empregado traz o que se espera. Cultura restrita é uma cultura que nem todos podem ter acesso. Exemplos de culturas não restritas são as novelas, os jogos em estádio de futebol, livros, por exemplo. E cultura restrita, que seria a não aberta, seria ópera, exposições de arte, teatro, exposições de esculturas, que nem todos entendem ou nem todos vão a esses locais. Vividas ou vidas do cotidiano. Engloba costumes, hábitos